Boa noite, estudantes, tudo bem com vocês? Professor Felipe Elias aqui. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês nessa aula de Fundamentos de Programação Orientada a Objeto. A gente tem seguido uma trilha de aprendizagem e hoje a gente vai ter o nosso encontro, né? Sexta-feira, mas vamos lá. Já está de noite, né, pessoal? Às vezes está um pouco cansado, porque é sexta-feira, já está chegando no final de semana. Mas é importante a gente sempre estar retomando os conteúdos, relembrando algumas coisas, tá, pessoal? E eu queria ver com vocês, vocês estão entendendo bem a matéria, estão com dificuldade, pessoal que já está aqui, Camila, Giovanni, Lucas, Thiago, vão colocando aqui o que vocês tiverem de dúvidas. Também, se vocês quiserem, pessoal, e vocês estiverem assistindo esse vídeo depois, podem colocar ali no Fale com a gente as dúvidas de vocês, caso um programa que vocês estejam desenvolvendo não deu certo, deu um problema, está com alguma mensagem de erro e quer ajuda do professor, eu posso ajudar vocês. Sempre lembrando que daí vocês pegam o software que vocês fizeram, colocam em anexo e também todas as telas de erro, com mensagens de erro, enfim, tudo que vocês tiverem de informação, vocês podem passar para mim ali, que eu vou tentar ajudar vocês a resolver esses problemas, tá bom, pessoal? Então, podem me contactar ali no Fale com a gente, sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá, então, para o que a gente tem hoje. Então, hoje eu queria estar relembrando, né, que a gente já está na semana 4 e já dá para começar a fazer as entregas, né, a entrega da atividade somativa da nossa disciplina. Respondi algumas tutorias essa semana, o pessoal com dúvidas, alguns com dúvidas. Professor, como é que faz o programa? Não sei como é que faz esse software que está sendo solicitado na atividade sumativa 1, né? Então, assim, pessoal, se vocês notaram, durante a atividade sumativa a partir da semana 2, a 3 e a 4, no conteúdo das semanas, né, da 2, a 3 e 4, existe lá algo chamado atividade formativa. A atividade formativa, ela não vale nota, tá? Quer dizer, você não precisa submeter nada para receber uma nota, né? Mas ela é essencial para a gente poder desenvolver a atividade somativa 1, tá? Porque ali tem vídeos explicando como é que faz. Existe uma explicação do professor falando como é que você vai fazer as primeiras etapas das classes, como é que você vai construir as classes, tá? Então ali já é um ponto de partida para vocês poderem desenvolver a atividade formativa 1. Então, eu sugiro que quem não fez as atividades formativas, que volte lá para a semana 2 e faça atividades formativas da semana 2, 3 e 4, porque esse já está com mais de meio caminho andado para a sua atividade formativa, somativa 1. Tá? Então, relembrando, as atividades formativas não valem nota, as atividades somativas valem nota. As atividades somativas estão numa aba específica, tá? Então, quem ainda não entrou, não está conhecendo a estrutura do AVA, né, sugiro que dê uma fuçada ali, brinque um pouquinho para vocês poderem entender um pouco mais, tá? Pessoal, eu queria relembrar também a todos, tá, que essa disciplina de Fundamentos de Programação Orientada a Objeto, ela é uma disciplina que necessita que a avaliação regular ela seja realizada no polo presencial, tá? A prova, atividade regular, ela é realizada ali na semana 9, certo? E ela deve ser realizada de forma presencial, ou seja, não tem como realizar de forma online a avaliação regular. Você tem que ir até o polo, você tem que se deslocar, tá? Então, a gente já está deixando avisado desde a semana 1, a gente colocou aviso, eu falei no encontro da semana 2 também, estou falando agora no encontro da semana 4, tá bom? Eu falo isso porque muitos estudantes moram em outras cidades do Paraná, Londrina, Cascavel, e o polo é em Curitiba, né? Ou em alguma outra cidade, por exemplo, Maringá. Então, assim, a pessoa mora longe do polo, ela tem que se planejar para ir até o polo, né? Então, é necessário que tenha esse planejamento prévio, né? Porque senão você vai deixar para a última semana, vai ser complicado de comprar passagem,
ou de arranjar a tua viagem. Tem aluno, pessoal, que está em outro estado, né? Alunos do norte do Brasil. Então, é interessante você já procurar passagem, já se agilizar nesse sentido, tá? A gente já fala com antecedência. Professor, tem como deixar? Eu moro longe, não tem como eu ir. Pessoal, essa é uma determinação do MEC, tá? Não é a PUC que inventou isso. O MEC, ele estabelece que em um percentual das avaliações deve ser realizado em polo e coube, né, para a PUC escolher algumas disciplinas, tá? Se não fosse essa, ia ser alguma outra disciplina. Mas, de qualquer modo, vocês, como alunos EAD, teriam que se deslocar de qualquer jeito, tá? Para o polo. Nesse caso, foi escolhida essa disciplina de Fundamentos de Programação Orientada a Objeto, tá? Então, eu já deixo esse lembrete de novo para vocês poderem se atentar a esse ponto, tá bom? Pessoal, queria saber se tem alguma dúvida entre esses pontos iniciais que eu falei aqui agora, ou não. Pode colocar ali no chat, se quiser abrir o microfone, fica à vontade, pessoal. Não? Pessoal, então, tá tranquilo, tá? Então, eu vou querer só compartilhar aqui a minha tela rapidamente. Bom, professor, fala aí, Márcio. Eu moro em Brasília, né? Eu comecei o curso e eu perguntei muitas vezes na secretaria que eu não teria condições de fazer presencial. E me garantiram que não seria presencial. Entro em contato com a secretaria para resolver isso? Sim, porque até onde eu tenho de informação, e eu estou passando isso para vocês, tem que ser presencial no polo, tá? Ok, obrigado. Eu não sei quem te passou essa informação, não sei como é que foi. Se você quiser mandar um fale com a gente para mim, você manda um fale com a gente para mim mesmo e eu vou mandar para a coordenação, tá? Se Ok, você tiver print, alguma coisa que embase isso que você está falando para mim, é até melhor porque daí a gente pode ver essa tua situação em específico, tá? ok, obrigado. Ok. Mais alguém, pessoal? Não? Então vamos lá. Eu queria deixar isso aqui mais como uma dica, tá? Eu acho que tem muitos alunos já que já sabem, mas é bom sempre estar lembrando vocês que é esse site aqui que eu gosto muito, que é o W3 Schools, acho que vocês já estão vendo aqui, né? E para a gente que é de programação, às vezes a gente. Porque assim, pessoal, sendo bem sincero com vocês, programação a gente não aprende de um dia para o outro, tá? Não vai assim, em uma semana você vai virar o mestre do Java, o mestre do Python, tá? Isso aqui requer prática, você tem que ter uma constância, você tem que ir estudando todo dia para aquilo entrar na tua mente, para pro jeito de programar entrar na tua mente, tá? Então, assim, você vai pensar em como trabalhar com algoritmos, você vai pensar em como escrever um programa da forma correta. Então, só isso vem com a prática, tá? Isso vem com a prática. Então, eu deixo esse site aqui para vocês porque ele tem algumas coisas interessantes. Primeiro que quem não tem muita familiaridade com Python, já pode entrar aqui em Python e vai ver que vai ter todo um tutorial, né, sobre Python. Ele vai falar, por exemplo, desde variáveis, tá? E ele vai explicar aqui como que se declara uma variável, como que se declara uma string, e vai falando e tal. Isso aqui é muito interessante, porque tem aluno que não fez ou reprovou, pegou dependência do raciocínio computacional, tá? E tá com essa dúvida, quer estudar um pouco mais de Python, então, aqui. Para Java, a gente tem aqui, ó, um tutorial de Java, tá? Então, pessoal, professor, já estou com dúvida, porque já entrou Java, já entrou uma linguagem de programação orientada a objeto, já estou com dificuldade, né? Então, assim, a minha sugestão é que vocês também, né, se você tem um tempinho ali no horário do almoço, né, na tua empresa, está trabalhando, dá uma olhada aqui, tá? Dá uma olhada.
O material está em inglês, mas não é difícil não, tá? E você vai vendo aqui, por exemplo, as primeiras funções, tá? Então aqui você vai ver, por exemplo, o System Out Print LN, que é como se fosse o print do Python, né? E aqui você já vai poder fazer o Try It Yourself, quer dizer, tente por você mesmo, né? Então você clica nesse botão, eu vou mudar aqui a guia, deixa eu ver, já chegou para vocês. E aqui você vai ver que ele tem um simulador, tá, pessoal? Um simulador de Java. Então você não vai precisar montar um ambiente computacional, instalar IDE, baixar o Java lá na sua máquina do trabalho, tá? Você pode pegar o seu browser mesmo e fazer alguns testes aqui para aquilo ficar na tua cabeça, tá? Então eu posso colocar aqui, olá estudantes, né? Posso mudar alguma coisinha aqui no minha programação e aquilo vai retornar ali o que eu fiz, tá? Então, aqui é fácil e prático, assim, para a gente poder estar brincando um pouco para poder massificar, memorizar mesmo, né? Os nossos conteúdos da semana, sintaxe do Java, funções básicas, entendeu? Então, assim, é interessante que vocês explorem essa ferramenta aqui e façam os exercícios que estão colocando, tá? Ele tem essa opção, deixa eu voltar para a guia aqui. Ela tem essa outra opção aqui, Get Your Own Java Server, mas você não precisa disso daqui, tá? A ideia é que você teste esse Try It Yourself, que é gratuito, tá? Esse Get Your Own Java é para você assinar o plano deles, né? Não é o caso, tá? Tenta fazer isso daqui, tá? Para você poder entender como é que ele está fazendo a programação, como que ele está usando os métodos, certo? E é muito interessante. Ele está em inglês aqui, mas rapidamente você consegue traduzir. Se você tem alguma dificuldade, você vai tentando. Ele tem vídeo, é muito bacana, tá? Isso aqui eu falo por quê? Porque às vezes a pessoa está com um pouco de dificuldade ainda em lógica de programação. Às vezes o estudante, quando está começando, tem um pouco de dificuldade de montar, né, a lógica, entendeu? Então, igual eu falei para vocês, isso vem com o tempo, tá? E é fazendo exercício, repetição, que você vai massificar isso na tua mente, tá? Aqui você vai ter várias lições básicas, tá, pessoal? Até aprender aqui como mexer com números e tal. Desde a coisinha mais simples aqui até lá para baixo, né? Daí ele já vai vir o que a gente está aprendendo aqui na nossa disciplina mesmo, que é a programação orientada a objeto, tá? Ele tenta explicar aqui, também está em inglês, mas é interessante, né, a gente poder estar dando uma olhada. E ele tem muito conteúdo, tá? Então, assim, sempre quando alguém pede alguma dica, eu falo para entrar aqui. Porque não tem só para o Java, tá, pessoal? Tem aqui, você está vendo aqui, tem para C++, C Sharp, tem PHP, tem Python, SQL, JavaScript. Então, tem muita coisa bacaninha aqui. Sempre estou recomendando isso para os estudantes, porque o que eu acho que vou parar de compartilhar. O que eu acho interessante é você subir ele no teu próprio browser, tá? Para você ir na hora do almoço mesmo, sobrou 20 minutinhos, 30 minutos, vai lá e fica brincando um pouco assim. Eu sei que a vida de vocês é corrida, a minha vida também é corrida. A gente tem muita atividade, a gente faz muita coisa e às vezes a gente tem que aproveitar esses pequenos intervalos, tá? O Giovanni falou, professor, geralmente estou usando o Gemini como se fosse um tutor para o estudante. É válido? É válido sim. Boa pedida aí, Giovanni. Eu acho que hoje em dia a gente tem que usar realmente a, a IA a nosso favor, tá? Eu uso bastante para aprender alguma coisa nova. Eu mexo mais com redes. Também trabalho em uma outra empresa, mais voltada para a área de... E muitas vezes eu me encontro uma situação ali que eu não sei alguma coisa e vou procurar, óbvio, né? O que a gente não quer é que vocês, como estudantes, usem o IA para não aprender, né? Eu sei que é muito fácil, às vezes a gente manda fazer um software aqui, vocês mandam para IA e o pessoal não tem nenhum cuidado, às vezes, de
entender o que a IA retornou, tá? Então, eu pego um trabalho aqui do pessoal, às vezes, que, né, dá para ver que claramente foi uma IA que fez aquilo ali, porque a pessoa não teve nem o cuidado de separar os 4 arquivos que o IA retornou em 4 arquivos diferentes, tá? Código-fonte, né? Então, assim, daí é difícil e você vai estar se enganando, né? Porque a gente tem que entender o que tá fazendo. Eu já peguei vários casos que a gente pede uma coisa para a IA, ela retorna algo totalmente diferente, né? Porque muitas vezes falta uma clareza da nossa parte de criar um prompt correto para a IA, tá? Então, assim, se você tá nessa de fazer muita coisa, por exemplo, deixar tudo automatizado para a IA, jogar trabalho ali para a IA fazer, ela vai começar a colocar coisa que às vezes não é o que você pediu. E você não tá. Se você não tem esse cuidado, nem de entender o que ele está fazendo, como que é o mecanismo por trás daquilo, tá? Você está só se enganando, tá, pessoal? Então a ideia mesmo é usar a IA a nosso favor. Para quê? Faz o teu software, não deu certo, pode pedir para ela tirar uma dúvida, etc. Ou, por exemplo, você está debugando um código, pegou um código no GitHub, por exemplo. Tá? Vamos supor que você achou um projeto interessante de GitHub, está aberto, um código bacana em Java ali, e você não entendeu o que é o método específico ali, o que aquela classe está fazendo, por que está usando aquela declaração naquele ponto específico. A lógica está confusa, né? Funções, às vezes, que não parecem fazer sentido. Explica, pede para explicar para você, né? E começa a conversar. Isso eu acho muito válido, tá? Eu sei que para raciocínio computacional a gente tinha uma ferramenta, não está ativa essa ferramenta aqui no Fundamentos de Programação Orientada a Objeto, tá? Que era o assistente virtual Edu. Aqui não está ativo, tá? Não sei por que eles não colocaram, mas eu acho que se você tem essas facilidades, né, por que não usar, tá? E também não tem como voltar atrás. Hoje em dia a gente tem que aprender a lidar com a situação. Né? A gente não vai conseguir tirar isso de ninguém. Né? Então a gente tem que começar a conviver com isso, mas assim, a gente tem que saber o que está acontecendo, tá? Até porque, eu falo isso, e vou ser bem sincero com vocês. Você vai fazer uma entrevista de emprego, eles vão começar a fazer perguntas de software para você. Como que você programa? Eles vão te passar um software, você vai ter que programar, tá? Não sei se alguém aqui já fez alguma entrevista de emprego específica para qualquer área que seja, né? Back-end, front-end, DevOps ou programação mesmo, alguma linguagem específica. Eu já fiz e o pessoal eles mandam um programa para a gente fazer, a gente tem que ter um tempo específico para fazer ali, né? E você não tem muitas vezes a IA para te ajudar. Você está num sandbox específico da empresa, tá? Então assim, se você está usando a IA, né, você está se enganando, tá? Porque depois você não vai estar praticando, você vai, outra pessoa vai estar bem melhor do que você nesse quesito de programação, tá bom? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Não? Então, vou compartilhar aqui algumas coisinhas para hoje que eu queria estar conversando com vocês, tá? Falando um pouquinho mais agora sobre Java e os conceitos básicos, vamos ver se já subiu aí para vocês, já subiu, tá? Então vamos lá, né? Bem tranquilo, falando algumas coisinhas básicas aí para vocês. Né? O que é o Java, tá? Então, o Java é uma linguagem orientada a objetos multiplataforma, certo? O pessoal às vezes não entende essa diferença do Java para o Python, eu expliquei da última vez na aula, né? O Java, ele é uma diferente do Python, né? O Python é uma linguagem interpretada, tá? Ou seja, o interpretador Python ele vai executar linha por linha. Né? O Java não. O Java ele vai realizar o quê? Ele vai realizar uma compilação do teu código, ou seja, ele vai olhar todo o teu código e vai construir ele, transformar ele para linguagem de computador, né, para bits e bytes, ali que o teu processador vai entender,
de uma forma otimizada, vamos dizer assim, tá? Mas, em vez de compilar diretamente para a tua arquitetura de computador, tá? O Java ele tem algo interessante que ele cria um código, um código compilado que é multiplataforma, ou seja, o resultado, né, do teu programa compilado, ele vai servir tanto para se estiver rodando Java na tua máquina aqui, que é um Intel, ou se estiver usando um ARM, ou se estiver usando um outro processador específico. Tá? Para C, por exemplo, C++, eu tenho que compilar o teu código para cada arquitetura do processador de uma forma específica. Né? Se eu tiver usando, por exemplo, o ESP32, que a gente usou na outra disciplina, né? Eu tenho que usar um compilador específico para ESP32. Se eu estiver usando Raspberry Pi, né? Ou Arduino, e construir um código, eu tenho que compilar para Arduino. No Java, não. Eu compilo uma vez para o Java e eu tenho que... E pronto, né? Aquele programa meu vai rodar em qualquer plataforma que estiver rodando o Java. Então, ele cria como se fosse uma camada de abstração. Né? E por isso que o Java é tão interessante e tão usado também. Tá? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Queria só perguntar aqui, porque às vezes o pessoal tem um pouquinho de dúvida nesse ponto. Por isso que quando a gente fala que ele é multiplataforma, ele tem esse jeitão que eu falei para você. Você compila ele e gera um arquivo, né, um executável, que pode ser usado em várias plataformas, em várias arquiteturas computacionais. Só que a tua máquina tem que estar rodando uma camada de abstração, ou seja, tem que estar rodando Java também. Tá? Então, o Java por si só, ele é um pouquinho mais lento, vamos dizer assim, se fosse fazer uma compilação específica para C, tá? Então, quando você quer mais performance, você vai usar uma outra linguagem, por exemplo, C, C++, tá? Quando você quer fazer um código, construir ele uma vez só e rodar onde quer que você, em qualquer plataforma, você pode usar o Java, que ele serve justamente para isso, né? E quando você quer não se preocupar muito com desempenho, mas mais com flexibilidade, ainda está fazendo prototipagem, usar uma linguagem fácil, você usa o Python, tá? O Python é um pouco mais lento também, porque o Python é interpretado linha por linha. Tá? Aqui está o exemplo, né? Que é o Public Class Olá Mundo, é como se fosse a primeira construção, né? Que a gente analisa quando a gente estuda a linguagem de programação, a gente fala Olá Mundo, né? E aqui a gente vê que ele já construiu uma classe. Então, a gente vai ver muito nessa disciplina classe. A gente vai falar sobre objeto. E aqui está o public stat void main, que é a declaração principal da nossa função main. Tá? Ele está recebendo uma string de argumento. Né? E aqui ele tem uma função que a gente chama também como o método do println, que ele está fazendo print na tela. Então, ele está chamando essas classes aqui, o system, né? Ele chama o out, ele chama o println. São métodos dessa classe aqui maior, que é a system. Tá? Aqui dentro do system ele tem várias funções. Tá? Não tem só o println, tem outras funções também. Tá? Então, assim, ele tem esse jeito um pouco mais robusto, vamos dizer assim, em termos de construção de linguagem, porque tem uma biblioteca muito vasta também. Tá? E ele é bem construído, porque você tem que passar muitas diretrizes para o compilador para especificar o que você quer. Tá? Então, a instalação é o Java Development Kit, né, que tem o compilador Java C e a Virtual Machine. Né, JVM é a Java Virtual Machine, certo? Então, é isso que eu falei para vocês. O compilador ele vai compilar, vai gerar um .java,
e a Java Virtual Machine ele vai ser aquela camada intermediária que eu falei para vocês, que vai executar os arquivos, né? Se você quiser rodar o teu próprio programa em outra máquina, você vai ter que instalar o Java naquela máquina. Não precisa instalar o Development Kit, pode só instalar o Java normal, e ele vai estar como se fosse instalando essa Java Virtual Machine ali, e você vai conseguir rodar o seu programa naquela outra arquitetura, tá? Então aqui está a função de novo, que eu já expliquei para vocês. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre, né, as variáveis tipos de dado, tá? Então, se vocês lembrarem no Python, né, você não precisa declarar variáveis lá, né? Você pode só ir construindo as variáveis e elas vão sendo executadas, né? Você não precisa construir elas antes, tá? No Java já é um pouquinho diferente. Você tem que dizer o tipo da tua variável, ou seja, por exemplo, se você vai dizer que a tua variável é uma variável que vai receber apenas números, né, inteiros, então eu tenho que colocar esse int na frente, tá? Então, assim, idade, por exemplo, você não tem idade 20 anos e meio, não tem. Ou você tem 20 anos ou 21, então são um número inteiro. Então você tem que pôr o int, o nome da variável, esse sinal de igual recebe, quer dizer que a minha variável está recebendo esse valor aqui, e termino com esse ponto e vírgula, tá? A mesma coisa para double, quer dizer, o double é um tipo de variável que recebe, que aceita casas decimais, tá? Salário 2.550 centavos, por exemplo. Então, eu tenho que colocar double, nome da variável, sinal de igual, e ali o valor que eu quero. E sempre colocar o ponto e vírgula no final. Char. O char, ele é um tipo de variável que só vai receber caracteres, tá? Então, vai só receber ali um caractere único, né? Nesse caso, A maiúsculo. E eu tenho que colocar aquele aspas simples ali, tá bom? Boolean. O pessoal tem muita dúvida com o Boolean. Por quê? O Boolean, ele é um tipo de variável lógica, ou seja, ele é um tipo de variável que vai ser dois valores, ou é true ou é false, ou seja, verdadeiro ou falso, né? Quando você está executando um laço condicional, né, um while ou um if, sempre a sua condição vai retornar para o interpretador uma variável desse tipo aqui, tá? Ou a sua condição ela vai ser verdadeira ou falsa. Quer dizer, se a tua condição for verdadeira, ele vai continuar no loop. Se for falsa, ele pode sair do loop, tá? Então, assim, é muito interessante essa variável, o pessoal tem dúvida. Eu só ponho aqui, então, boolean, que é o tipo dela, o nome dela, nesse caso estou dando ativo, e vai receber esse valor true. Tá? Eu posso pôr false, que é outro valor também que ele recebe. E a string, pessoal, aqui string, a declaração é com S maiúsculo, tá? String nome igual a Felipe com aspas duplas, nesse caso aqui de string, e eu ponho ponto e vírgula no final. Tá? Alguma dúvida? Vamos ver aqui. Boa noite, professor. No caso, Java, depois de testado, ele roda em qualquer plataforma que tenha Java. Isso mesmo, Isabel. É assim, ó. É como eu falei para vocês. Você vai escrever o teu código em Java, vai compilar ele, e o teu objeto que saiu, o teu executável que saiu do Java, ele vai rodar em qualquer máquina depois. Só que essa plataforma tem que ter o Java instalado, tá? Senão ele não vai executar. Porque ele vai criar uma camada, como se fosse entre o processador, né? E o teu usuário. E o teu software vai rodar em cima dessa camada, não vai rodar direto no processador, tá? Oswald, boa noite. Qual era o nome do site que você estava falando antes para treinar? Então, é esse site aqui, eu vou colocar aqui para vocês no chat. Quem tiver curiosidade, pode procurar ali.
Então vamos lá, mais um pouquinho aqui para a gente, né, não perder tempo. Entrada e saída. Então, assim, para você utilizar entrada e saída, né, você vai ter que fazer import de uma biblioteca, tá? Então é interessante notar que o Java ele vai ter várias bibliotecas que você vai ter que importar. É da mesma forma que no Python eu tinha algumas bibliotecas que eu queria que eu tinha que importar. Por exemplo, se eu estou mexendo com uma biblioteca do Pandas, que é específico para Data Science, eu tenho que importar o Pandas. Né? Se eu estou importando uma biblioteca específica lá para o Python, Pygame, por exemplo, o pessoal que gosta de jogos, né? Tem uma biblioteca específica só para jogos, Pygame. Então eu tenho que fazer o import daquela biblioteca. Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu tenho algumas que são utilizadas com maior frequência. Por exemplo, a Scanner. A Scanner vai escanear, ou seja, vai pegar, né, valores aqui teu, é, do teu, do teu, vamos dizer, do usuário, tá? Aqui, nesse caso, o que, que eu estou fazendo? Então, eu estou criando um objeto chamado SC. Tá? E aqui a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre classe e objeto. Né? Então, assim, eu já tenho uma classe, tá, chamada Scanner para mim. Tá? Eu já tenho essa classe Scanner, mas agora eu tenho que começar um novo objeto, ou seja, eu tenho que construir um objeto novo. E aqui é que às vezes a pessoa fica um pouquinho em dúvida, né, sobre como que funciona essa questão de classes e objetos que a gente está discutindo assim, desde a semana 2, ali, desde a semana 1. Né? Semana 1, 2, a gente já fala sobre isso. Então, deixa eu voltar aqui a tela para mim, só para a gente poder entender um pouquinho aqui mais sobre classes e objetos, né? Eu tinha muita dúvida antes, porque, assim, classes e objetos é um negócio, às vezes, um pouco abstrato, né? A gente fica, às vezes, focado muito em programação lógica e classe e objetos, ela tem uma estrutura um pouco diferente, para a gente ter que pensar como se fosse um arquiteto. Então, eu já dei esse exemplo e vou dar de novo aqui. Quando você vai construir uma casa, você tem o projeto da casa, tá? Você tem um projeto que é a definição da casa, né? Como que ela tem que ser, como é que é como se fosse o blueprint, a planta da casa, tá? Aquilo ali vai representar uma casa, mas ela não é a casa em si, tá? Quando eu pegar aquele projeto, eu posso fazer várias casas iguais, né? Por exemplo, vamos pensar que eu estou construindo lá um condomínio, né? Eu fiz um projeto só, um projeto, né? E eu vou pegar aquele projeto e vou replicar, eu vou criar várias casas. Então, assim, pensa na sua classe como se fosse aquele projeto, tá? Aquele projeto é a classe, certo? Aquele projeto ali da casa é a classe. Eu defini como é que ela é, mas eu não criei nada ainda, tá? Quando eu pego e crio um objeto, daí sim, ele é um objeto específico. Vamos pensar agora na classe, bem específico agora. Vamos supor que a gente está usando a interface gráfica do Java, que é muito rica, muito extensa, né? E é muito interessante. Então, assim, você vai poder pegar a sua classe botão, né? A gente tem uma classe chamada uma classe botão. E quando a gente quer construir um botão na nossa interface, vamos brincar que a gente está trabalhando com a interface ali gráfica do Java. Eu quero criar 7 botões ali, tá? Vamos supor que a gente está criando 10 botões, porque a gente está fazendo uma calculadora, tá? Então, vai ter o botão 0, botão 9, botão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? São 10 botões, né? Então, estou criando uma calculadora, tenho que criar 10 objetos botões, né? Cada um dos objetos botões, ele tem um valor específico. Então, cada um é um objeto específico, né? Então, essa que é a grande sacada, né, da linguagem de programação orientada a objeto. Porque senão eu ia ter que ficar fazendo várias repetições dentro da minha estrutura de código ali, e aquilo ia ser cansativo. Então,
é mais fácil criar uma classe chamada botão e eu posso criar quantos objetos eu quiser dentro do meu programa, tá? Conseguiram entender? Coloca aí no chat se vocês entenderam ou não. Ou se eu estou falando grego. Professor, tá falando grego, não estou entendendo nada. Pode colocar ali, pessoal. Não tem problema. A gente explica de novo. Tá? Acredito que é isso, né? Então vamos voltar lá para a nossa aula. Então aqui, ó, eu estou criando um novo objeto scanner chamado SC. Tá? Aqui eu fiz uma mensagem para o usuário chamada System.out.print, quer dizer, digite o seu nome. Só coloquei para o usuário ali, digite o seu nome. Mas eu não peguei nada ainda. Então agora, eu pego o meu objeto que eu criei, que é o SC, ele deriva dessa classe scanner, tá? E ele tem um método nextLine. Então observe que agora o meu objeto SC vai estar chamando uma função aqui, um método nextLine. Mas da onde que veio esse método aqui? Da onde que veio essa função, né? Que na linguagem de programação orientada a objeto a gente chama de método, mas na linguagem lá, raciocínio computacional, a gente chamava função. É como se fosse uma função, tá? Esse método aqui, ele vem, deriva lá dessa classe scanner, tá? Se eu for olhar lá dentro dessa classe scanner, vai ter um método nextLine. Ou seja, isso aqui, ele pega a linha que o usuário digitar. Então, assim, o programa ele vai soltar isso aqui para o usuário, digite seu nome, e a pessoa vai escrever ali, Felipe. Deu Enter, quando deu Enter, esse programa aqui ele já pega tudo que foi escrito e joga para uma variável chamada nome. Tá? É do tipo string, ou seja, é um conjunto de caracteres do meu teclado. Tá? E depois eu posso jogar aqui para fora, para o usuário, com system.out.println, que é a função básica ali para emitir alguma coisa. Olá, espaço, né? Que tem, observe que ele coloca uma string aqui, olá, vírgula, espaço, né? Porque senão ia ficar olá e tudo junto. E daí ele concatena com o sinal de mais o nome, tá? Que é a variável aqui da linha de cima, tá? Mas é interessante notar que ele criou um objeto SC só para pegar aquele scanner ali do usuário, tá? Alguma dúvida aqui em cima? Vamos ver que tem uma dúvida aqui. Deu para entender. Tá, ótimo. Vamos lá para a próxima, então. Então, variável. Posso fazer desse jeito aqui, ó, operadores. Eu posso escrever int e colocar aqui, ó, A igual a 10 e B igual a 5. Então, se está na mesma linha, eu não preciso colocar int A, int B. Tá? Eu posso só colocar int A igual a 10, B igual a 5. Bem igual ao C ou C++, você pode fazer assim mesmo. Tá? E eu posso usar esses operadores aqui para equações, para matemática simples. Tá? Então, esse system.out.println, né, ele é o A mais B, quer dizer, vai somar o A com B, e aqui no outro ele vai fazer o A maior que B. Tá? Eu vou fazer um teste aqui só para a gente poder ver. Vamos fazer uma coisa aqui. Vou pegar isso aqui e vou colar lá no W3 School, vamos ver se vai funcionar. Deixa eu só arrumar aqui. E vou compartilhar agora com vocês o site do W3 Schools. Olha lá então. Estão vendo minha tela? Foi, né?
Então foi, pessoal. Olha lá. Então observa que eu tenho que pôr o public class main aqui, tá? Para ele poder funcionar. E o que ele fez aqui, ó? Eu coloquei int a igual a 10, b igual a 5, tá? Na primeira linha aqui, ele somou o a com b, tá? O a com b, a mais b deu igual a 15, ok. Na segunda linha, ele deu a maior que b? Sim, porque a é 10 e b é 5. Então, realmente é true, né? Depois ele fez aqui um a recebe, né? Igual a 2. Professor, mas eu não estou entendendo o que ele está fazendo nessa linha aqui. Então, a gente pode pegar isso aqui, ó. E por isso que eu falei que o W3 School é bom para a gente, porque a gente já pode já colocando as coisas aqui, ó. Para a gente poder entender o que ele está fazendo, tá? Então, vamos fazer um run de novo e ele vai dar para nós aqui. Olha lá o que ele fez, então. A primeira linha, então, continuou 15, né? Que é a soma do A com B. Então, vamos colocar um comentário aqui que não, nem vou colocar, só vou explicar. Aqui é 15, a segunda aqui é true, e aqui ele somou. Então, isso aqui é como se eu estivesse fazendo A é igual a mais 2, tá? Mas para uma forma simplificada, eu posso fazer desse jeito aqui, que é A mais 2 igual, e daí ele vai dar esse resultado ali para nós, tá? Que é igual a 2, tá? Então, isso aqui ou isso aqui é a mesma coisa. A igual a mais 2. Tá? E aqui, a última linha, né, ele não colocou, mas eu posso escrever aqui para nós, então. Vou copiar aqui, peguei o resultado e vou jogar aqui. E vou dar o run. O que ele está fazendo aqui? Ó? Vamos quebrar por partes. Vamos fazer por partes igual o Jack. Né? Ele está fazendo uma análise aqui. Ele está declarando uma variável chamada resultado. Essa variável é do tipo booleano, ou seja, ela é lógica. Então, ela pode ter dois resultados, né? Ou é true ou é false. Se a gente fizer essa equação aqui, ó, A maior que B, ele vai dar true, tá? A maior que B é true. Por quê? Porque 10, ou no caso 12 aqui, né? Ele tá... não, ele ficou 14 aqui, por quê? Porque eu somei 2 aqui em cima, nessa linha agora, e depois somei mais 2, tá? Então, por isso que ele tá 14 ali na última rodada que eu fiz. Eu vou apagar aqui porque é o caso original. Ainda assim, ele vai dar true, né? Então, ele ficou 12, tá? A mais B é igual a 12. Então, A maior que B está true. E B maior que 0 é true também. Tá? Então, eu tenho true e true. E quando eu tenho esse E aqui, que é um E duplo, né, que tem um símbolo esquisito, é o E lógico. É uma operação lógica, ou seja, uma operação booleana. Né? A gente viu lá em raciocínio computacional, e às vezes o pessoal tem dúvida, mas quem não viu, sugiro que dê uma olhadinha também nesses operadores. Aqui no Java, deixa eu mostrar essa guia aqui. Aqui tem data types, você pode ver aqui os data types, e aqui tem os operadores. Né? Aqui ele vai explicar os operadores mais e tal. Aqui ele tem o logical. Então aqui são os operadores lógicos. Ó. Ele vai mostrar que tem o logical AND, ou seja, o E lógico, o OU lógico e o negativo, né? Ou negado. Tá? É interessante estudar isso aqui também, tá? Porque você pode fazer uma análise
das equações, né? E é muito bacana você fazer uma análise, às vezes, dependendo da tua lógica de programação, você vai precisar lidar com isso daqui, tá? Então, igual eu falei para você, se está com dúvida, né, ou quer testar alguma coisa rápida, já vem aqui no W3 School e já começa a mexer. Rapidamente você consegue debugar o código, consegue explorar. Ah, não estou entendendo essa parte aqui. Por que que isso aqui é true? Né? Então eu vou lá, pego isso aqui e vou debugar. Crio só uma linha, só para eu poder analisar isso aqui. O que que é isso? A maior que B? Como assim? Não estou entendendo. Eu vou colocar aqui, eu vou fazer um run, né? Ó, A maior que B, ele vai é uma comparação, então também vai me dar um valor lógico de resultado, vai me dar true. Né? Se eu fosse fazer o contrário, A menor que B, A menor que B é uma pergunta. Né? Olha lá, deu um false aqui, a quarta linha. Né? A primeira aqui, a segunda aqui, a terceira aqui, a quarta, A menor que B, false. Quer dizer, A é maior que B. Então, essa afirmação está errada. Né? Então, assim, eu sugiro mesmo que vocês comecem a debugar os programas e quebrar eles em pequenos pedaços, tá? Fazendo isso, pessoal, vocês vão começar a entender o funcionamento, o mecanismo dos programas que vocês estão testando, tá? Por quê? Às vezes a gente fica... constrói um programa, pede para o IA construir para nós e não se atenta muito nos detalhes, né? Por exemplo, quando a gente vai analisar igual eu falei para vocês, o laço lógico ali, o if, o while, está sempre fazendo uma comparação lógica ali, né? Uma análise lógica. E sempre vai retornar o true ou false. Então, com isso, eu posso fazer algumas brincadeiras interessantes. Eu começo a estruturar melhor o meu programa. Tá? E eu consigo também, nessa questão de classe e objetos, poder treinar melhor minhas classes de objetos ali. Certo? Porque, às vezes, você está pegando um programa que é tenso e eu quero quebrar ele em pedaços menores. Né? Nesse caso, programação orientada a objeto, você consegue debugar cada um dos pedacinhos dele. Tá? Então, é basicamente isso que eu queria colocar aqui para vocês. Eu queria ver se vocês estão com alguma dúvida, por enquanto, ou não. Só ver que horas são aqui. Já estamos quase na reta final aqui. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Dúvida em relação à atividade somativa? Não? Deixa eu só explicar então aqui o laço de repetição antes de eu terminar, e daí eu já vou terminar. Tá, aqui está um laço de repetição para nós, tá? E eu acho que eu vou colocar aqui para a gente poder estar analisando ali no nosso programinha aqui que a gente achou que é muito interessante, que é o W3 Schools, tá? Vamos voltar aqui, bora compartilhar. A Isabel perguntou, professor, você tem alguma dica sobre a AE1, a atividade de estudos, atividade somativa talvez, né? Você está falando, né, Isabel? Então eu coloquei no começo da aula, né? A ideia é mesmo que vocês façam as atividades formativas, que é aquela que não vale nota. Começa na semana 2, a semana 2, 3 e 4, entra nas atividades formativas que você vai conseguir seguir, fazer o passo a passo ali, tá? Da tua atividade somativa. Então, ela é como se fosse o primeiro passo para você fazer a atividade somativa, tá? O Márcio já abriu, fala com a gente, ótimo. Tá bom, muito bom.
Vamos tentar aqui só compartilhar para a gente poder entender aqui. Depois eu já libero vocês. Aqui, esse. Então tá. O pessoal tem dúvida aqui nos laços de repetição, mas ele é um pouquinho diferente do laço do Python, tá? Porque aqui eu posso declarar, né, a minha variável dentro do laço. Então aqui no for, né, for i igual a 0. Então, para o i igual a 0, i é menor que 5, né, i mais mais. Tá? Não estou entendendo, não, pessoal, estou fazendo um laço, não estou entendendo. Põe um system out println com a saída da tua variável ali, que você vai conseguir ver o que está acontecendo e tenta entender o que o programa está fazendo, tá? Aqui, por exemplo, o primeiro i é 0, né, porque declarou 0 aqui. Aqui tem uma condição de verdadeiro ou falso, e aqui a condição que ele vai realizar depois no final do laço, tá? Então, assim, ele começa com 0, e agora ele vai testar essa variável, tá? Então, ele declara a variável aqui e ele vai testar. I é menor que 5? Né? Que I igual a 0, tá ali, ó. I igual a 0. I mais mais. Então, ele executou a primeira vez. E colocou aqui a contagem, né, igual a 0. Depois, quando ele termina esse passo aqui, ele já vai incrementar, que é o passo que ele já executa logo em seguida, né, ele vai incrementar o i, né? Então, esse mais mais, ele acontece depois aqui que ele roda esse laço. Então, como se ele batesse aqui embaixo, ele executa essa linha, bate aqui e ele já soma. Depois sobe de novo aqui. Ele não vai construir o i de novo, tá? Que é só para a condição inicial. Agora aqui, o i está igual a 1. Então, ele testa de novo, tá? Ele testou de novo o i é igual a 1. O i é menor que 5? Então ele vai executar a linha aqui que está chamando, tá? Executou a linha, é a linha 2 aqui, ó, igual a 1. Bateu embaixo, ele soma, porque tem essa condição aqui de incremento, tá? E daí ele vai fazendo isso. Ele faz isso, então, quantas vezes? Ele vai fazer isso 6 vezes, tá? A primeira é a inicial, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta vez, tá? Ah, mas professor, por que está 4 aqui? Porque começou em 0, meu amigo, né? Então, começou em 0 e foi até o 4. Ele fez 5 vezes. Só que ele executa a sexta vez. Só que quando ele executa a sexta vez, o que acontece? Meu i está igual a 5. Meu i é maior que 5, quer dizer, 5 é menor que 5? Não. Né? Porque é a minha condição de controle. Então, isso que eu estou falando para vocês brincarem com os operadores lógicos para poderem entender. Isso aqui ele vai retornar um true ou false. 5 maior que 5, 5 é menor que 5? Não, 5 é igual a 5. Tá? Se isso aqui tivesse escrito dessa forma aqui, ó, igual maior, ele executaria... Ah, não, ele deu errado, né? Ele tem que escrever assim, ó. Isso. Tem que escrever assim, menor ou igual a 5. Né? Daí ele executaria 7 vezes, tá? Aqui ele executou 6 vezes, e daí no último, né, que aqui o i já está igual a 6, o 6 menor ou igual a 5 não, né? Então, ele sai para fora e não executa essa linha mais. Daí ele sai para fora do laço, tá? Então, assim, tá com dúvida num pedaço do problema, num laço for, tá com dúvida no while, não entendi, tô com dúvida na construção da classe, em qualquer coisinha, pega teu pequeno bloco de código, coloque aqui e vai debugando, vai testando, vai, né, brincando para você ver o que está acontecendo com o teu programa e ver o que pode estar de errado, tá? Essa é a dica que eu queria passar para vocês hoje, tá bom, pessoal? Então, se não temos mais nenhuma dúvida, seria isso, tá bom? Pessoal, agradeço a presença de vocês. Se vocês tiverem alguma coisa... Olha lá, o Ian falou aqui. Fala, na realidade, tem uma dúvida aqui sobre esse motivo. Fiquei meio confuso na interpretação sobre o que pede em relação aos valores total de imóveis e financiamentos.
É para ser mostrado em tela somente, exemplo, 4 igual na orientação, ou os 4 mais o valor que é passado no input. Tá? É para passar, pelo que eu entendo também, é os 4 mais o valor que é passado no input. Tá, tá bom? É para passar tudo mais o que está de input ali. Tá? Seria isso. E se está com dúvida, não sei se você chegou a fazer todas as atividades formativas, né? Ali ele vai falando passo a passo, igual eu falei. É bem importante você seguir esse passo a passo para construir as classes da forma certa, tá? Tá bom, então? Seria isso, tá, pessoal? Um grande abraço, então, para vocês e até a próxima. Qualquer coisa, manda fale para ali, com a gente que eu respondo ali mesmo. Boa noite para vocês. Até mais. Tchau, tchau.